nosso último vídeo, a gente viu o topo de linha da Harder, que é o Infinity Giraldes, que é o aerógrafo mais caro da linha. E agora nós vamos para a parte de baixo da tabela e vamos ver o Harder Ultra, que é o aerógrafo, vamos dizer, de entrada da linha da Harder. Mas eu queria avisar que no exato momento agora que eu estou gravando esse vídeo, eu vi que a Harder está lançando o New Ultra, o novo Ultra, que é um aerógrafo com várias diferenças em relação a esse modelo aqui. E eu não sei se esse modelo vai continuar a ser vendido ou se ele vai ser descontinuado. Eu tenho a impressão que vai continuar, quer dizer, eles estão acrescentando mais um aerógrafo à linha, mas eu não tenho certeza disso. Isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que ver aí para frente. Mas vamos dar então uma olhada nesse aerógrafo e vamos entender aqui quais são as características dele. Vou tirar ele da caixa aqui, ele vem com aquele manualzinho característico da Harder, né? A gente já viu isso, com uma série de instruções aqui em várias línguas. Aqui nós temos a caixinha. E ele vem, nesse caso, ele é um aerógrafo 2 em 1. Ele vem com 2 copos e 2 agulhas, um conjunto 02 e um conjunto 04. Essas agulhas aqui já são a versão nova, né? A versão 2.0, são umas agulhas com um desenho diferenciado. Eu já tenho um vídeo falando sobre esse novo tipo de agulha. Mas vamos tirar então ele da caixa, para a gente dar uma olhada e entender por que esse aerógrafo aqui é o mais barato da linha. Bom, a primeira coisa que a gente nota é que o acabamento dele em geral, ele não é assim espetacular como nos outros aerógrafos da linha. Ele é niquelado, dá para ver pela cor aqui do acabamento dele. Então não é um acabamento assim, vamos dizer, de primeira qualidade, mas é ainda assim um aerógrafo bastante bom no aspecto geral. Ele vem com 2 copos e aqui a gente já vê uma primeira simplificação, que é o fato desses copos não terem rosca. Eles são apenas encaixados por pressão aqui no corpo do aerógrafo, tanto o copo maior quanto o copo menor, e nenhum dos dois tem tampa. Mais uma simplificação aqui no modelo, nenhum dos 2 copos tem tampa. Além disso, o acabamento interno desses copos aqui, ele é relativamente grosseiro, vamos dizer, ele não é polido aqui por dentro. Dá para vocês verem, vai ter foto aí, dá para vocês verem que a qualidade aqui do acabamento interno não é assim de primeira qualidade. Tudo isso porque a gente está falando do aerógrafo de entrada, né? O aerógrafo mais barato. Então, voltando aqui para o aerógrafo, ele não tem limitador de curso do gatilho, ele é um cabo maciço, né? Completo. A gente soltando aqui, a gente vai ver que tem mais uma simplificação, que aqui nós temos o controle da tensão na mola do gatilho, que também faz a função de fechamento da parte traseira do aerógrafo. Então você vai soltando aqui, você vai diminuindo a tensão na mola, mas se você levar isso aqui até o fim, você vai soltar esse conjunto todo aqui para trás. Eu vou tirar a agulha, a gente vê ela depois. Mas se eu soltar demais, eu desmonto aqui essa parte traseira. Aqui tem a presilhazinha que vai no gatilho, e com isso aqui eu posso soltar o gatilho. O gatilho ele é diferente. Nos outros aerógrafos que a gente já viu da Harder, essa peça aqui é fechada. Aqui ela é só pressionada aqui no corpo do gatilho, de forma a que ela não fique solta, mas não é uma peça inteiriça aqui que envolve completamente o gatilho. Aqui na frente ele é bastante parecido com os aerógrafos da linha Evolution, e a única coisa que eu notei aqui de diferente é que aqui nós temos a tampinha, né, de proteção da agulha, é que aqui nessa peça, que é a capa da agulha, nesse aerógrafo ele vem com essa marcação. Aqui nós temos 2 linhas identificando que essa aqui é uma capa 02. Se a gente pegar aqui a 04, a gente vai ver que ela tem 4 marcações aqui,
Então isso facilita, você não vai se confundir de colocar o bico com a capa invertida, porque também no bico a gente tem aqui as 4 marcações, como na capa, então é fácil a identificação aqui do conjunto. Aqui por trás da capa do bico a gente tem uma borracha de vedação, que é a mesma tipo de borracha que é usada no Evolution, e aqui é o corpo do aerógrafo em si, com o encaixe aqui apenas sob pressão. Então esse é um ponto bastante estreito aqui, vai dificultar um pouquinho a limpeza interna do aerógrafo. A válvula de ar dele eu não vou desmontar, mas vou botar foto dela desmontada. Para você desmontar, aquela chavinha que eu costumo usar para desmontar essas válvulas não encaixa aqui. Aqui você tem só uma fenda, então você tem que usar uma chave de fenda para abrir. E se você quiser tirar esse corpo todo aqui da válvula, é um problema porque ele não tem uma pega para você fazer isso. Você teria que colocar algum alicate aqui, alguma coisa para pegar essa peça e girar ela toda. Isso com risco aqui de você danificar ou a rosca ou o corpo do próprio aerógrafo. Mas a gente vai ver aqui que as peças internas são de boa qualidade. Depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu reparei nessa pecinha aí de Teflon. O problema é que, além de ser uma pecinha bem pequenininha e aparentemente bastante frágil, ela não aparece no manual e não aparece como peça de reposição. Ele vem com o adaptador de engate rápido, que a gente tem a agulha, que é aquela agulha versão 2.0, que é uma agulha que apareceu depois que a Harder foi comprada pela Iwata. Ela lembra bastante o acabamento das agulhas da Iwata, muito polida, material aqui de boa resistência, então é uma agulha bastante boa. Então, como vocês estão vendo, é um aerógrafo bastante simples de desmontar. As peças têm todas um bom acabamento, tudo bem acabado, ainda que a cromagem, ou melhor, a niquelagem dele seja um pouco mais simples. O aerógrafo é dentro do padrão da Harder. Então vamos remontar ele aqui, ver que é tudo bastante simples. O bico encaixa com facilidade aqui, ele é um bico autocentrante, né? Ele encaixa com facilidade aqui na capa. A vedação é por um anel de Teflon contra o corpo do aerógrafo, que é bastante simples. A gente primeiro entra o gatilho aqui então já está na posição. Essa pecinha tem esse encaixe aqui que vai ali no rasgo do gatilho. Com a mesma peça que controla a tensão da mola, a gente dá o aperto. Introduzimos a agulha. Aperto. Cabo. A proteção aqui da agulha e o aerógrafo está montado e pronto para uso. Vamos colocar a tinta nele e ver como que ele funciona. Então, estamos aqui com o aerógrafo, o Ultra, com o bico 02, com a tinta que a gente usa nos mesmos testes sempre. Vamos fazer uma primeira passada aqui para ver. Aqui nessa primeira passada com uma abertura maior, o traço é bastante bom, sem overspray, sem falha, tudo direitinho. Vamos tentar aqui agora um traço mais fino. Aqui a gente está com um traço bem mais fino, usando o bico 02 e, mais uma vez, se comportando bastante bem, sem falha nenhuma. Traço bem fininho, constante, sem qualquer overspray. Muito bom. Vou tentar mais... Agora eu vou ficar com ele bem colado aqui no papel.
Bom, com ele colado no papel, a gente começa a ver o problema da interferência do tamanho aqui dessa frente dele, e aí a gente começa a ver esse tipo de falha, é o ar batendo aqui contra o aerógrafo e turbilhonando o spray. Ele, claro, não é um aerógrafo feito para trabalhar com detalhe, ainda que tenha um bico 02. Você até pode trocar essa frente dele aqui e colocar a frente do Infinity. E com isso, certamente, você vai conseguir um desempenho melhor, porque, na verdade, o bico e a agulha são os mesmos do Infinity. O que muda aqui é o corpo. Então, você poderia trocar essa parte da frente dele. Claro que isso aí tem custo, né? De novo, vou tentar trabalhar com ele aqui encostado no papel. E aqui dá pra ver que até que vai, né? Consegue fazer um traço bastante fino, ainda que eu tenha alguma dificuldade no controle por causa da turbulência da frente dele, que é maior, mas ainda assim dá pra ver que dá pra fazer um traço bastante fino aqui e bem constante, sem falha. É bastante razoável. Vou fazer um traço um pouquinho mais aberto aqui. Essa aqui talvez seja a condição ideal dele, quer dizer, um pouquinho mais afastado. Você não vai conseguir um traço assim tão fino, mas um traço já razoavelmente fino e bastante constante, sem nenhum problema, né? O problema é só quando eu tento chegar com ele muito próximo do papel, e aí o próprio desenho aqui do aerógrafo começa a interferir no resultado. Ainda assim, tá dando para ver aí que o traço é bem fininho, razoavelmente constante, e a qualidade é bastante boa. Esse aerógrafo aqui, ele, vamos dizer, é o concorrente direto do Iwata Neo. O Iwata Neo é o aerógrafo de entrada da Iwata, e esse aqui é o aerógrafo de entrada da Hardy. Todos os dois têm simplificações e tem uma abordagem um pouquinho diferente, porque o Neo, ele é um aerógrafo .35, então ele vem com dois copos, mas ele só vem com um bico e uma agulha .35, e não existe agulha mais fina para ele. Você só consegue, por exemplo, comprar o conjunto do Neo BCN, se não me engano, e que é um conjunto 0,5, e aí pode aumentar ele para 0,5, mas não consegue baixar de 0,35. Já o Ultra, você pode comprar ele nessa configuração aqui, que eu comprei, que ele vem com bico 0,2 e 0,4, ou pode comprar ele 0,2 ou 0,4, depois, se quiser, comprar o conjunto de bico, agulha e capa separado. Nesse ponto, acho que ele é um aerógrafo mais versátil do que o Neo, e em termos de qualidade de acabamento, eu acho que os dois são equivalentes. Talvez o Neo seja um pouquinho melhor acabado, mas a diferença é muito pequena, e esse aerógrafo aqui, como vocês podem ver, ele tem uma qualidade de atomização bastante boa, né? Vou fazer um mais aberto aqui, acho que agora abri demais, mas vamos lá. Dá pra ver que o desempenho dele é bom. E vou voltar para o traço fino de novo. Ou seja, o controle dele é bastante fácil. Eu acho a pegada dele boa. Ele tem um bom tamanho, tem um peso razoável. O controle do gatilho é bom. Esse gatilho aqui é um pouco diferente, mas é um controle bom.
A distância aqui do copo para o gatilho é boa, você tem folga aqui para você modificar a posição do dedo quando você quiser. Então, no geral, eu acho que é um aerógrafo bastante bom e ele tem um preço bastante razoável para um aerógrafo de entrada. Se não me engano, aí ele está custando por volta de entre 500 e 600 reais, se você comprar lá fora. Eu acho que é uma excelente compra para quem está pensando aí num primeiro aerógrafo de qualidade, de boa marca, com uma boa capacidade de fazer tanto traço fino quanto traço largo. Eu vou pegar e botar o bico 04 aqui, fazer um teste rápido. Se eu achar que vale a pena, eu coloco aí dentro do vídeo. Para a gente não ficar então com o vídeo incompleto, eu botei aqui o conjunto 04, aproveitei, botei o copo grande, até para a gente ver que aqui com o copo grande, o dedo aí já fica bem mais próximo aqui do copo, já vai dar alguma dificuldade para quem queira usar o gatilho com o apoio do dedo mais assim para frente, vai ter que usar ele com a ponta do dedo mesmo. Então aqui estamos com agulha e bico, todo conjunto 04, copo grande. Vamos fazer um teste aqui. Aqui já dá para ver que eu usando mais ou menos a mesma abertura que eu estava usando antes, o traço já sai bem mais grosso, né? Essa agulha aqui, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, se a câmera vai dar foco, mas ela é com aquele bico que tem uma dupla conicidade, como eu já comentei, já expliquei isso em outros vídeos. Quando você tem uma agulha maior, para ela não se estender demais, você faz essa conicidade dupla aqui para ela ficar um pouco mais curta. Vamos tentar agora com um traço mais fino. Aqui com um traço mais fino, ele ainda é sem problema, né? Sem overspray, direitinho, mas eu tentei aqui fazer um pouquinho mais fino, ele já começou a falhar, né? Cheguei até aqui, vamos tentar novamente, tentar chegar mais próximo aqui, vamos ver o que eu consigo. Lembrando que isso é um bico 04, né? Não é para isso. Aqui dá para ver que eu consigo ainda um traço bastante fino, mas ele está falhado, né? Por quê? Porque eu estou chegando muito próximo, além dessa engenharia do bico aqui não favorecer, eu tenho com um bico 04 um volume de ar maior saindo aqui na frente do aerógrafo, mesmo com abertura de tinta pequena, e aí a interferência aqui fica bem clara, né? Ainda que o traço seja fino, você consegue ver aqui várias pequenas falhas aqui. Pode ser que com mais hábito tal, porque o controle de abertura é diferente, principalmente por causa do desenho da agulha, eu consiga um resultado melhor. Mas não vou conseguir muito melhor do que isso aqui não. Já está um pouco melhor ali do que ali de cima, um pouquinho mais consistente, né? Com menos falha. Mas claro que se você tem um aerógrafo com dois bicos e duas agulhas, você não vai usar a agulha 04 e o bico 04 para fazer isso aqui, você vai usar o seu 02. Isso aqui é para você ter um preenchimento de área bem maior, um traço bem mais largo. E aí aqui o traço é perfeito, né? Sem nenhum problema, direitinho aqui. Para isso que você precisa de um bico 04, um preenchimento mais rápido de uma área maior. Então é isso. É um aerógrafo com preço bastante bom. Esse preço que eu comentei, ele já é nessa
configuração de 2 em 1, ou seja, com 2 copos e 2 conjuntos de bico e agulha. Ele tem um bom acabamento, uma boa pega, uma boa performance. Eu indicaria sem dúvida esse aerógrafo aqui para quem está começando e não quer investir muito num aerógrafo de marca.